Salve, galera! Vamos chegando. Já iniciamos aqui o nosso encontro. Hoje, um encontro muito especial com um professor sensacional. Eu tenho tido muita sorte de toda essa galera que está vindo para cá. Bater um papo com a gente, tá muito bacana. Eu tô sem meu óculos aqui, então, Thiago, se você entrar, por favor, escreva para eu poder te chamar. Então, o professor Thiago Hansen é um grande professor de História do Direito, um grande cara, sim, muito bacana. E eu pedi para ele falar de um tema e daqui a pouco, bom, a gente já está, né, que é sobre a crise na República, mas não a crise atual, as crises, porque passou a nossa República. Deixa eu até avisá-lo. Tá, estou escrevendo aqui para ele. O Thiago, ele fez um episódio muito bacana. Espera aí, gente, que eu acho que está tendo... É só entrar no meu Instagram e clicar nele. Ó, vou mandar até uma foto para ele. Ele falou que criou uma sala. Aqui. Tá aqui. Vamos ver se vai abrir agora. Vamos lá, conectando aí. Agora sim. Meu caro. Falhei miseravelmente em usar o tal dos aplicativos para usar no computador. Então vai ter que ser no celular mesmo. Peço desculpa, a qualidade do som não será tão boa, mas a tua imagem compensará com certeza. Imagina. Thiago, eu estava falando para o pessoal um pouquinho sobre você e o porquê de eu ter pedido esse tema. O Thiago, gente, ele tem um podcast que é o Salvo Melhor Juízo, que é, acho que um dos melhores podcasts de direito que existe. E teve um episódio, ano passado, que, assim, foi, para mim, foi fundamental na minha formação, Thiago. Eu até falei disso, eu vou até desabilitar os comentários. Foi um episódio que você fez, acho que com 2 ou 3 pesquisadores, eram acho que 2 homens e uma mulher, sobre as crises na República. E eu lembro que eu estava correndo, ouvindo o episódio, e um episódio que você trata, acho que desde as crises da República Velha até Getúlio Vargas. Acho que é mais ou menos isso o episódio. E eu terminei o episódio, cara, cheio de esperança. Porque eu olhava para o Brasil, até aquele episódio, e pensava, cara, onde a gente se meteu, né? Toda essa confusão política, ainda não tinha o coronavírus. E daí, quando terminou o episódio, eu fiquei pensando, eu falei, na verdade, não é onde a gente se meteu, é de onde a gente nunca saiu, né? A história brasileira é uma história de conflitos. E tem uma coisa que você não sabe, a minha ex-esposa, ela é graduada e mestre em História. E também é graduada em Sociologia. E eu comentei com ela sobre esse episódio, eu falei, cara, eu vi um episódio... Ela falou assim, olha, o que eu aprendi estudando História é que não é só o Brasil que é assim.
todos os países, né? A história da humanidade é uma história de conflitos. Então, por mais que a situação esteja difícil hoje, é isso mesmo, né? Nós tivemos aí talvez um período, aspas, curto de paz, com Fernando Henrique 1 e 2 e Lula 1,5, mais ou menos, e depois foi só ladeira abaixo, né? Mesmo com Dilma, a crise política já estava instaurada no país. Então, o que eu pedi para você, se você conseguir, lembra que tem 1 hora só, cara. E eu estou gastando um pouco do seu tempo, mas eu acho que esse disclaimer é importante. Então, o que eu peço para você é que você faça um resumo das crises brasileiras. Não sei se faz sentido essa minha visão, depois de ter ouvido o seu podcast, ou se é uma visão muito poliana ou muito copo meio cheio. Mas, assim, cara, seu podcast é fundamental acho que, para os estudantes do país todo. Eu te agradeço em nome de todo mundo. Faço a divulgação sempre, salvo o melhor juízo. Ouçam o Salvo o Melhor Juízo, ele é muito importante. E, para vocês verem como a Terra plana gira, o meu assessor, que é o Rafa, estudou junto com o Thiago. Eles ficaram juntos na mesma sala. Então, assim, dizem que o mundo é muito grande, mas eu não sei, não. Eu cada vez mais estou convicto que o mundo é pequeno, ou nós nos atraímos de alguma forma, né? Thiago, o canal é seu, nos ensine, cara. A palavra é sua. Muito obrigado, Madeira. Uma honra estar aqui falando com você. Finalmente, né, cara? Finalmente. Conseguimos. Eu estou cozinhando você no Salve Melhor Juízo, porque eu quero gravar com você ao vivo, porque eu acho que a gente merece tomar uma cerveja depois e bater um longo papo. E o Salve Melhor Juízo está até meio suspenso agora, a gente tem um programa na gaveta, mas ainda não voltamos. Enfim, eu queria agradecer imensamente o teu convite, a disponibilidade para falar com seus seguidores, seus alunos, é um imenso prazer. Eu sou muito seu fã, eu acho que você é um cara muito atento intelectualmente, você honra a sua toga e a sua cidadania que está por trás dessa toga, você é uma pessoa que está atenta, como disse, aos debates acadêmicos que ocorrem na Alemanha, na Itália, na Espanha. Você é uma pessoa viva e isso é muito gratificante. E com um humor impecável, né? Que eu acho que é um dos grandes atrativos que, infelizmente, está em falta aqui no mundo jurídico brasileiro. E eu ainda faria uma confissão aqui, Madeira, que eu nunca te falei, que é a seguinte: indiretamente você foi meu professor. Como assim? Eu não cheguei a fazer cursinho nem nada, eu sempre segui a carreira acadêmica, mas eu passei pela faculdade de Direito, né? E eu precisava passar nas provas. E eu nunca vou me esquecer quando eu estudei processo penal assistindo uma aula tua no YouTube, naquele canal da TV Justiça, sobre rito ordinário no processo penal, que salvou a minha pele, Madeira. Olha eu só. agradeço. O meu diploma tem um pouquinho da sua mão. Muito obrigado, muito obrigado. Bora lá, parceiro. Vamos lá. Olha, Madeira, é um tema muito amplo, né? E eu tenho até alguma restrição em tentar abordar tudo de uma única forma. O Brasil e vários outros países são países de crise porque, na verdade, se nós olharmos a história, desde a Revolução Industrial, da Revolução Francesa, o processo de modernização, a gente vai ter um constante processo de aprofundamento de crises, de nascimento de novas demandas, de urbanização, de industrialização e de aumento populacional, que também ocasiona, obviamente, crises, né? E ainda adicionaria um outro elemento, que é democracia é o regime da crise. Em que medida eu quero dizer isso? Há uma falsa ilusão de que a democracia é um regime da pacificação, onde todos apenas discutem e há uma apatia, porque, na verdade, as coisas são resolvidas intelectualmente. E isso pode soar bonito, mas democracia, na prática, é o regime onde você tem antagonismo de posições, né? É o regime onde você tem disputa real, onde você efetivamente pode questionar o poder e pode lutar para, eventualmente, ganhar o poder. Um lugar onde a apatia política é exatamente um regime autoritário, um regime sem democracia, que é onde não há sequer vontade ou força para você efetivamente tentar alterar as coisas. Então, democracia é crise, é dissenso.
A diferença é que a democracia é um mecanismo, aí nesse sentido jurídico, de regulamentação do dissenso. Ou seja, de não permitir que o dissenso descambe para a criação de inimizades, que o dissenso descambe para a criação de perseguições e de eliminação dos outros atores políticos. Essa é a diferença. Então, isso é um ponto de partida que eu acho muito importante. Democracia não é nem nunca foi o regime da maioria. Democracia é o regime onde todos possuem o direito de participar e onde há uma arquitetura institucional capaz de mobilizar várias perspectivas e vários atores políticos antagônicos dentro do seu próprio seio. Então, esse é um ponto que eu queria destacar. Então, crise é um evento que tem que estar presente na democracia. É claro que nós temos crises e crises. Nós temos crises sociais, crises econômicas, crises políticas, crises institucionais, crise sanitária, enfim. Crise é uma coisa que a gente... E elas acabam se desdobrando uma no campo da outra, uma crise social gera econômica, que gera sanitária, enfim. Então, mas a democracia, ela é o regime que, em alguma medida, busca lidar com as crises, racionalizar as crises, né? Legitimar os processos decisórios durante a crise. Mas democracia no Brasil, por sua vez, ela possui uma história muito serpenteada, né? É difícil você falar em democracia, porque, na verdade, nós temos ondas democráticas e definições democráticas que estão remetidas ao próprio contexto em que se estabelece certos regimes. Por exemplo, a Primeira República, no nosso país, ela tinha um formato democrático, né? Inclusive, o Júlio Prestes, que foi o presidente derrubado pelo Getúlio Vargas na Revolução de 30, a grande reclamação dele é que ele viu o Brasil retrogradar na sua frente em seus valores democráticos. Enquanto a Aliança Liberal, que é quem fez a Revolução, falava que estava finalmente vendo os meios de instaurar a possibilidade de uma real democracia, né? Então, todo mundo briga pelo sentido de democracia, mas a gente pode ainda assim tentar imaginar um conceito mais estrutural. Agora, vinculando isso com crises, vamos pensar. Se a gente pensar a fundação da nossa república, ela foi um golpe militar, né? E aqui, com isso, não se quer dizer que a monarquia era melhor ou pior. É simplesmente um dado da realidade. Foi uma quartelada que derrubou o gabinete do Visconde de Ouro Preto e aí sugeriram colocar outro. Esse outro era inimigo do exército, então vai ser imperador mesmo. Então foi uma quartelada. Por isso que se esconde até pelo nome proclamação. Então, nossa república funda já em uma crise, né? Ela se estabelece, em alguma medida, com uma crise. E se a gente pegar a nossa história do fim do XIX, século XX, é assustador o número de momentos agudos, crises políticas ou instabilidades que nós temos. Pensem lá. O nosso primeiro presidente, ele já é meio que derrubado, traído pelo vice, que assume de forma ditatorial, Floriano Peixoto. Então, o nosso batizado republicano, né, é afirmado num golpe militar e depois há um outro golpe interno nesse golpe militar. Depois, no governo Floriano Peixoto, um governo muito mão de ferro, um governo que gerou, inclusive, um radicalismo nas ruas, eram chamados florianistas jacobinos, que, inclusive, tentaram matar o presidente Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da nossa história, né? Colocaram uma arma no peito dele, quando foram atirar, conseguiram tirar o cara. Então, inclusive, é uma longa história dos atentados a políticos na história brasileira, né? O Floriano já inaugura, então, um regime de força, um regime de crise que combate a revolta federalista e a revolta da Armada, que vai, a gente sabe, dar, inclusive, o nome dele para a própria cidade de Desterro, Florianópolis, como demonstração de seu domínio militar naquela região. Depois a gente vai ter ainda a Guerra de Canudos, em 1895. Depois a gente vai ter a Revolta da Vacina, em 1904. Vamos ter uma série de conflitos, Revolta da Chibata, uma série de convulsões sociais e brigas políticas internas que acabam não ganhando o mainstream da historiografia, digamos, nos manuais de história. A gente ainda vai ter a Guerra do Contestado, uma guerra intensa, civil, que ocorreu entre Santa Catarina e o Paraná, onde o governo federal usou bombas e a primeira vez que se utilizou armas aéreas na América foi nessa Guerra do Contestado contra a população civil brasileira, né? Espera um pouco, deixa eu dar um pause aqui. Vamos que lá. Você falou numa revolta interessante, e eu acho que talvez a gente possa, em algum grau, fazer alguma vinculação com
nosso atual momento. Você falou em revolta da vacina. Para quem não conhece, explica para o pessoal o que foi a revolta da vacina e o que aconteceu ali. Tudo bem. Bom, vamos lembrar que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e era o principal porto do Brasil também. Então, ela era a capital econômica, a capital política e era o centro das decisões, era onde tudo acontecia. E era uma cidade muito afeita a epidemias, por uma série de razões. Pela ampla circulação nos portos, mas também pela condição insalubre das casas, os cortiços. Quem nunca leu a Luiz de Azevedo, o Cortiço, né? E a gente tem uma situação urbana muito complicada. E você tem uma série de epidemias, inclusive os ricos, durante o verão, fugiam para Petrópolis, para fugir das epidemias, né? Então, até hoje a gente tem essa história dos ricos que têm casa em Petrópolis, no Rio, né? Isso é uma longuíssima tradição de fuga das epidemias, porque à época se acreditava, dentro da lógica da medicina da época, que as doenças se passavam pelos maus cheiros, os miasmas, né? Uma coisa que fede, na verdade, você está ingerindo também coisas que podem te causar doença, né? Petrópolis não começa com Manuel Carlos, então. Não, não começa, tem um pouquinho. Ixi, a família. Aí vai embora, hein? Agora, e aí vejam só, a revolta da vacina foi uma revolta ocasionada pela população mais pobre e também por uma quartelada, porque a revolta da vacina é um movimento duplo, é uma tentativa de golpe de Estado e, de outro lado, uma revolta popular. Acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, né? Os oficiais da Praia Militar, da Praia Vermelha, querem tomar o poder, inclusive contra os casacas, os civis, né? Que era, no caso, o presidente à época, Rodrigues Alves, sucessor do Campos Salles, que é o grande presidente da Primeira República, né? Eles aproveitam a movimentação para tentar dar um golpe de Estado, mas a população mesmo estava preocupada com outra coisa, que era uma campanha de vacinação obrigatória contra a febre amarela no Brasil, promovida por esse grande epidemiologista Oswaldo Cruz, né? Nós temos aí a figura da Fiocruz, inclusive, que pode nos salvar fazendo as vacinas nessa atual situação do Covid-19. Bom, a gente tem um problema muito sério de que o Estado brasileiro não era bem visto por boa parte da população. A população via no Estado, às vezes, muito mais fonte de preocupações, de cobranças, de opressão, de ataques, de remoção forçada das casas para construir avenidas largas, entre outras coisas, do que, eventualmente, um fornecedor de política pública, né? Pensar aí, pessoal, turma do direito administrativo, não existia ainda a teoria do serviço público no início do século XX, né? Com Leão do Guia, ali já nos anos 10 e nos anos 20, e só é implantado, de fato, no Brasil, nos anos 20 para frente, depois nos anos 30. Então, o Estado ainda ele era visto mais como um órgão cuja função dele era não atuar, em vez de atuar, né? Ou seja, era deixar com que os outros não se matassem, o Estado liberal clássico, né? Ser apenas o guarda de trânsito, não interferir nas relações. Acontece que a segunda revolução industrial, ela acaba exigindo que as pessoas e que o Estado tome ações, né? Porque aumenta a população, aumenta a doença, aumenta questões problemas econômicos, então o Estado tem que fazer coisas. E uma das coisas que o Estado assume para si a função de fazer é a função de vacinar pessoas e cuidar da saúde pública, não porque o Estado queria efetivamente amar aquelas pessoas coitadas, mas para não acontecer o que está acontecendo agora, por exemplo, no Brasil, que é a economia parar, né? As pessoas não iam mais ao Rio de Janeiro, os estrangeiros não iam mais ao Rio de Janeiro porque tinham medo de pegar doença, né? Então isso gerava um problema sério econômico. Só que vejam bem, a revolta da vacina, a vacina à época, ela era aplicada por uma pistola igual dessas de boi, de febre aftosa, sabe, que a gente vê? E na coxa das mulheres ou dos homens. O que fazia... E aí houve um código sanitário do Rio de Janeiro, e lembrando que o prefeito do Rio de Janeiro era indicado pelo presidente da República, com poderes quase imperiais, não havia uma lógica democrática na esfera municipal do Distrito Federal. Isso fazia com esse decreto com que os agentes de saúde pudessem adentrar nas casas das pessoas sem mandado judicial e aplicar a vacina. Ora, a população brasileira que não conhecia esse Estado direito, porque esse Estado era visto como, por vezes, opressor ou distante, coisa dos grandes políticos de Cartola.
mas conhecia muito bem o pároco, o padre, a igreja, a diocese, o sermão, acabou trazendo boa parte desses valores mais conservadores e familiares para uma crítica a essas posturas do Estado brasileiro, né? Que dizia, por exemplo, como pode, nessa situação, um cara, agente do Estado, entrar na minha casa quando eu não estou e vacinar a minha esposa na coxa, erguendo a saia dela, né? Então, isso gerou um Que ano frisson que nós na estamos? população. 1904. Tá. Iniciozinho do século XX, portanto, né? E nesse contexto, Madeira, a população vai às ruas, fazem barricadas, né? E, de fato, há uma batalha campal entre forças públicas e parte da população. A Marinha, inclusive, bombardeia o Morro da Saúde. Vocês conseguem imaginar o que é um navio de guerra brasileiro bombardeando o seu próprio território contra a sua própria população? Sim, isso aconteceu várias vezes na história do Brasil. Depois de 1910, o Hermes da Fonseca bombardeia Salvador. Enfim, é uma longa tradição de se resolver algumas coisas desse jeito. A população, então, o Rio de Janeiro, ele passa por um choque muito grande, ocasionado por essa revolta da vacina. Se chega a cogitar, inclusive, que o Rodrigues Alves, presidente da República, se refugiasse por um tempo, ou eventualmente renunciasse. Ele resiste, ele se mantém, consegue dominar a revolta militar, que era o que preocupava mais ele, né? Uma tentativa de golpe militar durante essa bagunça, e depois suprime, de fato, o levante popular. Hoje, os militares queriam o quê? Muito, né? O poder. Eles queriam poder porque a República Brasileira foi feita pelos militares. Os militares nunca chegaram à conclusão de que eles não são donos da República, né? Há uma longa história do Exército Brasileiro de querer assumir condições políticas e de se colocar como tutor da República, posto que fundador dela, né? Essa imagem pública do Exército, das Forças Armadas como um todo, mas em especial do Exército, como reserva da nacionalidade e do nacionalismo, é uma doutrina que se constrói do cidadão fardado, como se dizia, que por trás da farda há um cidadão que pensa e que pensa no Brasil, e que pensa no país, e que não é esses politiqueiros safados que usam cartolas e ficam na Assembleia discutindo só corrupção. Ou seja, esse é um discurso mais velho que andar para frente. Passa, né? por todo o século passado, o século XX chega agora. Ele é sempre readaptado, reorganizado, né? Mas essa condição salvacionista das Forças Armadas é um discurso que, como disse, surge com Floriano Peixoto, né? Repito, os militares do Floriano Peixoto tentaram matar um presidente da República, né? Isso não é um mero detalhe, que é o Prudente de Moraes, né? Então, enfim... mas 1906 basicamente é isso, é um momento de crise social aguda em que se adiciona uma crise política que vinha já desse revanchismo do Exército de querer retomar o poder depois de 3 governos casacas, né, civis, que era o Prudente de Moraes, Campos Salles e o Rodrigues Alves. Né? Uma crise, então, que deixou marcas muito profundas e que inaugura, em alguma medida, a moderna história da saúde pública no Brasil, né, e os seus desencontros. Muito bom, muito bom. Mas eu te interrompi, você estava falando de quem mesmo? Avancemos. Então, estamos lá no comecinho do século XX. Depois, como disse, em 1910, a gente tem a Revolta da Chibata, a famosa revolta que João Cândido, né, o Marinheiro Negro, tem aí a música do Boscoli, etc., Mestre Sala dos Mares, né, que eles vão sequestrar um navio, apontar os canhões para o Rio de Janeiro e sequestrar a cidade, que é inclusive um mecanismo de pirataria muito antigo, né? Era chamado sequestro de cidade. Você ia com os navios, trancava a baía da cidade, apontava os canhões e fala, me paga tanto ou eu bombardeio tudo. Só que no caso deles, não era me paga tanto ou eu bombardeio tudo, ou vocês abolem os castigos corporais que ainda existiam na Marinha, ou a gente bombardeia tudo. Né? Uau. Eles abolem os castigos, eles vencem, né, a revolta, abolem os castigos corporais, mas imediatamente depois são traídos, presos, enviados para o Acre. Inclusive, muitos deles morrem nas colônias penais que ocorriam pelo interior do Brasil. Inclusive aqui no Paraná, Clevelândia é um exemplo famoso disso. Bom, depois, como disse, a Guerra do Contestado, que envolve a divisão de fronteiras entre Santa Catarina e Paraná, envolve também interesses de ferrovias inglesas e americanas, em que tinha muito investimento e muitos colonos e índio
e esse povo que está atrapalhando aí a passagem da rodovia. Então, estoura um conflito de 10 anos, militar, muito sério, durante até os anos 20 e poucos, aqui no sul do Brasil. Ainda no início dos anos 20, nós temos já o lançamento, o início de um movimento político muito importante na história do Brasil, que é o movimento dos tenentistas, né? Os tenentes brasileiros. Aqui a gente tem que entender algumas coisas básicas, que é basicamente o seguinte: se você fosse um jovem brilhante, inteligente, no início do século XX, e não tivesse bala na agulha, dinheiro, você não ia estudar direito, você não ia estudar medicina, você não ia estudar engenharia. Você não ia ter nem condições de morar nessas cidades, quanto mais pagar a faculdade, os livros, enfim, tudo aquilo que era exigido. Então, se você era esse jovem brilhante e pobre, ou remediado, mas que queria estudar, virar intelectual, você tinha uma obrigação, que era ou entrar para a igreja, seminário, ou ir para o exército. Nos dois casos, você estudava e ganhava um soldo, farda, roupa, casa, comida, enfim, é uma vida universitária medieval, inclusive, clássica, né? Não tem nenhuma. Só que no Brasil não havia essa possibilidade para essas pessoas. Bom, essas escolas, como é o caso da Escola do Realengo ou a Escola de Porto Alegre, que são criadas pelo Hermes da Fonseca para formar novos oficiais, vão criar um grupo político e de novos intelectuais e também de militares muito relevante na história do Brasil, Madeira. Mas muito, muito, muito mesmo. Por vários motivos. Primeiro que eles têm outro olhar. Eles têm um olhar mais de engenheiro e de geólogo. Esses militares faziam expedições pelo interior do Brasil, conheciam os rios que não eram mapeados, sabiam onde estavam as minas, sabiam onde havia possibilidade de fazer hidrelétrica, onde havia possibilidade de projetos de desenvolvimento. Então, eles tinham uma coisa que os bacharéis, os médicos, os fazendeiros não tinham, que era conhecimento do país, né? E, além disso tudo, eles estavam imbuídos pela farda dessa ideia salvacionista de que, como nós verdadeiramente conhecemos o Brasil, cabe a nós também tomar ações para mobilizar a política nacional e, por que não, domesticar essa política nacional. Muito bem. Quem vai sair daí, né? Dessas escolas, essas duas escolas militares que estudam de 1914, mais ou menos, até os anos 20. Gente como Luiz Carlos Prestes, o líder comunista, gente como Eduardo Gomes, que foi candidato a presidente da República em 1946, gente como Juarez Távora, que vai ser ministro da Agricultura, candidato à presidência, enfim, mas também gente como Geisel, gente como Médici, como João Figueiredo, como Costa e Silva, como Henrique Teixeira Lott, todos os grandes militares que tiveram posições políticas de relevância são formados nesse ambiente em que tem um certo olhar técnico, um discurso anti-bacharelista e, nesse sentido, em alguma medida, anti-jurídico, em algum aspecto, porque se via na elite política os homens engravatados, né? E um olhar que, então, dizia ser mais objetivo com a realidade, né? Então, esses caras, Madeira, eles vão fazer lá o famoso 18 os 18 do Levante do Forte, né, em Copacabana, em 1922, que é o primeiro evento que estoura o tenentismo. E aqui a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. São 18 pessoas, 18 militares, na verdade 17, um civil, uma coisa assim, 18 pessoas contra 2.000 tropas federais. E eles resistem por 2 horas trocando tiro. Cacete. Com toda a imprensa a favor dos 18, porque eles eram os 18 que falavam que eram contra a corrupção, que eram contra a bandalheira, contra as oligarquias. Então, aquilo criou imediatamente uma cena de heroísmo instantâneo e batizou o movimento político, né? Tanto que você vai ali em Copacabana, na altura da estação de metrô Siqueira Campos, que é uma das pessoas que estavam desses 18, né? Você tem o famoso monumento aos 18 do Forte, que é um cara levando um tiro, né? Um militar levando um tiro. Esses caras em 22 fazem isso. Em 24 eles fazem um levante paulista, uma revolta aí na cidade de São Paulo. A força pública paulista e militares dominam a cidade e tomam a cidade de São Paulo, sitiam a cidade de São Paulo e administram ela por alguns dias, inclusive. Chegam a construir uma série de barricadas, trincheiras, porque eles estavam se preparando para uma guerra estilo Primeira Guerra Mundial para resistir e libertar a cidade de São Paulo
das invasões, enfim, do governo federal. Esses caras depois não conseguem resistir, recuam, vão fugindo, chegam em Foz do Iguaçu, e lá em Foz do Iguaçu eles se encontram com uma outra tropa rebelde do Rio Grande do Sul, e essas duas tropas em Foz do Iguaçu se unem, trocam forças militares e criam um novo comando, e aí se funda a coluna Miguel Costa Prestes, né? Que é a famosa coluna Prestes, como ficará conhecida na história, que é, imagina, uma milícia armada de mais de 2.000 pessoas, treinadas pelo Exército Brasileiro, armadas até os dentes, que andavam pelo interior do Brasil, para movimentar o campesinato para derrubar o governo federal. Sem uma gota de marxismo, ou socialismo ou comunismo nisso. Era tudo em nome da briga contra a corrupção, as oligarquias, as fraudes eleitorais. Não tinha nada de uma premissa ideológica forte que não fosse o próprio positivismo do Auguste Comte, né, que vinha aí do século XIX. Bom, deixa eu te interromper um segundo. Vai. Eu quero pedir para quem está me ouvindo agora, e eu acho que talvez você não vá saber de cabeça, mas se vira, se vira. Eu quero dizer o seguinte, ano passado teve 2 podcasts, 2 episódios que foram muito importantes para mim. Esse primeiro que eu já falei no início do nosso encontro hoje, e tem um segundo que, assim, para mim, eu digo, se você tiver que optar entre ouvir os meus podcasts, os meus episódios, os que eu faço com o Flávio, ou ouvir esse que eu vou falar agora, ouça esse que eu vou falar agora. Porque é um episódio que ele fala do movimento tenentista no sistema jurídico brasileiro. Então, vai falar do tenentismo no judiciário, do tenentismo no Ministério Público, e foi um dos programas mais maravilhosos que eu já vi. Bate muito com aquela minha ideia de sequestro da legalidade pelo moralismo, um discurso anticorrupção, um discurso moralista, um discurso de que não importa a lei, o que importa é que nós estamos passando o Brasil a limpo, e quem não está conosco está contra nós. Qual que é o episódio? Você lembra, Tiago? Claro, é o episódio sobre a Revolução Judiciarista, né? Quem participou desse episódio foi o cientista político lá do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, que é o Christian Lynch. É um cientista político bastante conhecido hoje, está dando bastante pitacos. Sim. Episódio 93. E o outro que você mencionou... Então, ouçam o episódio 93 do Salvo Melhor Juízo, que ele vai fazer esse link do tenentismo com o movimento no judiciário, com Lava Jato, evidentemente. É muito importante esse episódio. Ouçam, eu imploro a vocês. Tiago, continua. É denso. É denso, mas vale a pena. Obrigado, Madeira, pelo jabá aí. Inclusive, o outro episódio, que é o Crises Constitucionais, com a Cláudia Paiva Carvalho, a Laila Galvão e o Rafael Peixoto. É muito bom o episódio 82 aí, para quem quiser depois. Então, 82 e 93. Exatamente. Bom, vamos voltar então. Como disse, esses caras, eles são os tenentes, são as pessoas que vão fazer a Revolução de 30. É o braço armado da Revolução de 30, né? E aqui a gente tem que entender uma série de questões complicadas, né? A Revolução de 30, ela não é uma revolução que simplesmente tira um regime democrático e coloca uma ditadura, ou que faz o contrário, né? A gente tem que entender que, bom, primeiro o Brasil, na Primeira República, ele era bastante diferente do que nós conhecemos hoje, né? A começar por um detalhe que não é menos importante. O Brasil chamava-se Estados Unidos do Brasil, né? E o Brasil tinha uma constituição muito baseada na Constituição argentina, chilena e americana, de um federalismo forte, acentuado. Não chegava a ser um hiperfederalismo ou um ultrafederalismo, mas havia um federalismo acentuado. Por exemplo, Madeira, você sabe melhor do que eu, os códigos de processo penal eram estaduais, né? Ou seja, houve inclusive o debate para se até os códigos substantivos serem
estaduais, ou seja, os códigos penais, civis, isso não vingou. Mas o que eu quero dizer é que os estados tinham muita autonomia. E o que era mais, digamos, a cereja do bolo, era que os estados eram os entes responsáveis por organizar as suas próprias eleições. Não havia justiça eleitoral no Brasil, né? Ah, isso é Então, sensacional, gente. Essas cada histórias estado... agora sobre as eleições é muito boa. Prestem atenção Exatamente. nisso. A gente tinha um sistema político, primeiro que muita pouca gente votava. A gente tinha 2% e meio da população brasileira era apto a votar, né? Tinha seus direitos políticos ativos e passivos regulares. Basicamente pelo critério da alfabetização, né? Que foi o grande mecanismo de suspensão de direitos políticos da maioria da parcela da população brasileira até 1988. Né? Lembremos que, no último discurso do João Goulart, antes dele tomar o golpe, uma das frases que ele faz e mais choca é: vamos legalizar o voto do analfabeto, né? Que era um grande medo, por se acreditar que seriam massas manipuláveis. Enfim, é sempre esse medo do povo. Né? E naquele contexto tinha muito isso. E as eleições eram organizadas pelos estados, eram os próprios estados que aplicavam, os votos eram abertos, ou seja, se assinalava numa lista em quem você votou e ficava lá o seu nome e em quem você votou. E havia um controle intenso das eleições, com capangas, com o uso da polícia, da força pública dos estados em prol de certos candidatos, perseguição à oposição, impedimento de eleitores da oposição de entrarem nos recintos para votar, recintos esses que normalmente eram as igrejas, eram os locais de votação na Primeira República, e uma fraude generalizada. E a cereja no bolo ainda acabava quando, depois de terminada aquela eleição fraudada, se enviava os documentos da eleição fraudada para uma comissão do Congresso Nacional, como se fosse uma comissão de Constituição e Justiça, era uma comissão bem importante, que era a CVP, Comissão Verificadora de Poderes. Tá? Essa comissão, ela era responsável por avaliar e dar declarar quem venceu as eleições. Ali ocorria um procedimento que era conhecido pelos chargistas e pelos comentaristas políticos da época, que era o procedimento da degola, né? Que é quando subir alguém que venceu uma eleição, mas é alguém que a gente não quer que venha para cá, a gente declara que aquela lista específica está fraudada. Todas as outras estão magníficas, mas aquela ali está fraudada. E aí você também eliminava a oposição. Em outras palavras, a Primeira República era um ajuntamento de vários estados federados que formavam em conjunto uma união, mas cada um dos estados federados, na prática, eram ditaduras que perseguiam a oposição, que impunham um resultado eleitoral, que impediam o surgimento de novas lideranças e com um controle muito fraudado dos votos, né? O famoso voto de cabresto e assim por diante. E o Congresso Nacional era nada mais do que um grande condomínio de oligarcas que mandavam nos seus respectivos estados, onde eles dividiam o bolo e puxavam um pouquinho a sardinha para o seu lado para tentar mais divisas, ou o que eles queriam mais, na verdade, que é mais autonomia. Eventualmente até se falava em soberania dos estados. Então, a gente tem esse cenário bastante intenso. Muita gente vai bater nesse jeito de se fazer política. Uma das pessoas que mais vai bater nesse jeito de fazer política é um personagem importante da história do Brasil, da história do direito, que é o Rui Barbosa. Né? O Rui Barbosa, ele foi candidato 3 vezes derrotado à presidência da República por esse sistema. Então, ele conhecia como poucos. Né? E em 1919, ele escreve um texto magnífico chamado Sobre a Questão Social e Política do Brasil, em que ele faz o raio-x da fraude eleitoral no Brasil e apresenta a verdade de uma reforma profunda política. E junto com esse texto, surgem muitos outros juristas que começam a pregar o revisionismo político, o revisionismo constitucional. Mudar a Constituição para aumentar o poder da União frente ao poder ilimitado das oligarquias estaduais. Né? O Rui é um deles, o Alberto Torres é outro deles, que é um grande jurista, e os tenentes, que eu falava há pouco, vão ler esses caras, vão citar esses caras, vão usar esse tipo de argumento para motivações políticas. O sistema é fraudado, os estados são ditaduras, a gente tem que tomar o poder pelas armas. Né? Claro que esses juristas não pensavam nisso, mas esses tenentes vão assumir isso. E alguns juristas vão embarcar, inclusive.
né? Pontes de Miranda, por exemplo, né? O grande ponte, sacrossanto Pontes de Miranda, escreve num famoso texto, a margem da história da República, uma crítica profunda à Constituição brasileira, a necessidade de revisão constitucional e assim por diante. Entre outros, Temístocles Brandão Cavalcante, muitos juristas relevantes na nossa história. Então, esses Você caras falou vão... de Rui Barbosa. Olha o que eu tenho aqui. É uma edição, Comentários à Constituição Brasileira, uma edição de 1932. Olha aí. Deve ter sido feita pela Sociedade dos Amigos do Rui, que era uma sociedade que surgiu mais ou menos nessa época para fornecer subsídios para a Constituinte e o processo constituinte de 33 e 34. Isso aconteceu também com o Alberto Torres, é um período em que começa a se reeditar a obra desses caras que já estavam mortos. O Rui morre em 22, aqui o Torres é em 17. editado pela Livraria Acadêmica Saraiva e Companhia. A edição é de 32. Exatamente. E ficou muito na moda essa circulação desses textos, porque aí você vai encontrar, se você procurar aí, Madeira, depois no capítulo da intervenção federal e no capítulo sobre o estado de sítio, ali você vai ver o Rui Barbosa on fire, né? Ele ali no momento onde está na veia, onde ele está indo no problema das oligarquias, né? A Revolução de 30 é uma medida, um grande ajuntamento de forças políticas alijadas desse processo oligárquico de controle do sistema eleitoral brasileiro, mas também muito heterogêneo. Você vai ter desde a participação de liberais clássicos, como o Assis Brasil, por exemplo, um grande liberal gaúcho, que foi ministro da Agricultura, passando por figuras como Levi Carneiro, que era o maior advogado do Rio de Janeiro no início dos anos 30. Você vai ter autoritários clássicos, como Francisco Campos, ou como o próprio Temístocles, que vai seguir nessa, mas especialmente a vertente do chamado Clube 3 de Outubro, que eram daqueles militares. Você vai ter também o apoio de pessoas que estão aproximadas àquilo que se chamava do liberal socialismo, ou socialismo liberal, que é uma coisa que pegou muito mal hoje por causa do PSL, né? Perdeu completamente o sentido dessa expressão, mas é basicamente uma vertente do trabalhismo inglês, ou do progressivismo americano, que reconhece que o liberalismo em si só não dá conta de solucionar os problemas típicos de uma sociedade industrial moderna de massas, que tem outros problemas. Tem problemas envolvendo energia elétrica, gás, desapropriação, criação de avenida, de viaduto, enfim, problemas muito diferentes do que o simples direito civil dos contratos não consegue dar conta, né? Então, essa galera se junta, faz a revolução, mas no dia seguinte já está se estapeando. Inclusive, lembra um fenômeno recente, né? Todo mundo se junta contra alguém, elege, e depois todo mundo está se separando, brigando, acusando, etc. Isso é também uma longa tradição da história política brasileira. Bom, além disso tudo, o que mais que a gente vai ter? 32, a gente tem uma revolta, a famosa Revolta Constitucionalista de 1932, que é basicamente um momento de desagrado. As elites paulistas não estavam sendo maltratadas em alguma medida pelo Getúlio, e aí eles forçam um argumento de que não haveria uma Constituinte. A Constituinte já estava marcada em abril, né? Mas eles forçam, foi agora dia 9 de julho, o aniversário, né? E fazem essa revolta, é uma pataquada militar. Se você ler, por exemplo, isso daqui, ó, as memórias do Miguel Reale, que é um sujeito que participou, eles escutavam um tiro, saíam correndo, enfim. Eles não tinham preparo, eram estudantes de direito que pegaram em armas para lutar em nome de uma Constituição, né? Obviamente, minha avó costurava coisas para o pessoal da Revolução. Exato, uma campanha civil imensa, doe seu ouro para o São Paulo, a Universidade de São Paulo cria tanques de guerra, veja só, coloca a universidade para trabalhar, para fazer tanques, para fazer trens blindados, enfim. E uma juristaiada imensa participa disso, Madeira. E eu ainda estou fazendo essa pesquisa, essa é uma pesquisa do futuro, mas por mais que foi uma pataquada, ideologicamente, intelectualmente, esse foi um evento muito importante, porque foi um momento em que esses vários juristas que eram críticos da roubalheira da Primeira República, mas não eram favoráveis a ditaduras ou regimes autoritários ou regimes de força. Então, eles estavam enquadrados no liberal socialismo, uma espécie de reformismo do liberalismo com conteúdos sociais. Eles perdem a esperança ali. Quando eles veem que não tem chance de vencer
o governo federal. E aí, esses mesmos caras, esses mesmíssimos caras que lutaram na Revolução Constitucional de 32, eles guinam para lados extremados da política. É isso que explica o fato do Miguel Reale ter sido ideólogo oficial do integralismo no Brasil, né? Repito, não foi um mero membro do integralismo, ele foi o ideólogo oficial do integralismo. Não só ele, como Alfredo Buzaide, grande processualista, não só ele, como Gofredo Teles da Silva Júnior, também foi um grande integralista. O Santiago Dantas, que depois caiu para a esquerda, virou socialista e chanceler do João Goulart, também foi. Enfim, um monte de gente. O Vinícius de Moraes, vejam só, que era jurista também, né, de formação, também se envolveu com o integralismo. E também você vai ter o início do movimento antifascista no Brasil, que é a criação da ANL, Aliança Nacional Libertadora, que vai ter como seu porta-voz, sabe quem, Madeira? Um sujeito chamado Carlos Lacerda. Olha só. Que é o grande jornalista dos anos 50 e 60, em alguma medida responsável pelo suicídio do Getúlio Vargas, vai ser governador da Guanabara, um direitaça, né, super conservador, mas que na sua juventude era super antifascista e radical de esquerda. Tanto que ele nomeia o Luiz Carlos Prestes como presidente de honra da ANL. Ele, pessoalmente. Carlos Lacerda, esse, não nos esqueçamos, que é filho de Maurício de Lacerda, líder operário fundador do Partido Comunista do Brasil. É um exemplo aí de como o mundo dá voltas na história brasileira. Cara, eu nunca fiz essa relação do Carlos Lacerda e do pai dele. Eu nunca... Que interessante. É muito Você vê que doideira, se né? as pessoas fizessem terapia, né, elas resolveriam seus problemas. Porra! Né? No caso do Carlos Lacerda, que aquela bilis que ele tinha, meu Deus do céu. Eu tenho esse costume esquisito de ler os jornais do Carlos Lacerda, né? O Tribuna da Imprensa, vocês conseguem ver na hemeroteca. Eu estava vendo um pouco antes do golpe, como que estava o Tribuna da Imprensa, do golpe de 64, e aí tinha uma manchete, assim, logo alguns dias antes do golpe, que é: João Goulart se reúne com o apoio de operários maconheiros. Juro, era assim a manchete. Sério? Do negócio. Era assim a manchete. O que me chamou mais a atenção é que eu nem sabia que havia esse tipo de preconceito drogadito, né, naquele contexto. Eu achava que isso era uma coisa muito mais recente, mas usava, enfim. Mas isso é só um parênteses para a gente conversar, né? É muito interessante. Bom, em 35 a gente tem a chamada Intentona Comunista, que foi outra pataquada, né? A pataquada aí dos comunistas, que foi uma tentativa de tomada de poder que não dá certo, e deixa um legado muito longo na história do Brasil, que é ali que nós conseguimos identificar o início, como nós podemos dizer, um início quase que institucionalizado do anticomunismo nas Forças Armadas, né? Hoje nós olhamos para as Forças Armadas e estamos acostumados a imaginar que todos ali são anticomunistas, né? Isso é uma resposta à Intentona de 35, que criou uma doutrina da segurança nacional pela figura do Góes Monteiro, que era o grande general de tendências nazistas, inclusive, no Brasil dos anos 30, e isso acabou extirpando a ala de esquerda que existiu, vejam só, no Exército Brasileiro, né? E aí você depois vai ter só uma ala nacionalista, né, que se diz, que não chega, está bem longe de ser de esquerda, é muito mais um centro até nacionalista, anticolonial, com uma outra lógica, né? Uma lógica que, por vezes, nem cabe muito nas ideias da esquerda e da direita, que é a figura até um pouco do trabalhismo, né? Que era uma doutrina pró-trabalhador, anticomunista e anti-esquerda. Vai entender um pouco dessas coisas, né? Mas é o exemplo, que é o Henrique Teixeira Lott, que são esses militares. Bom, depois a gente tem o golpe em 37, do Estado Novo. Aí eu vou dando uma avançada. Aí se cria a Constituição de 37, escrita pelo Francisco Campos, junto com a ajuda do seu querido pupilo, o secretário Carlos Medeiros Silva, que depois vai ser ministro do Supremo Tribunal da Ditadura Militar, e é o autor dos artigos do Ato Institucional número 1, que dá o golpe no Brasil. A gente vai ter, depois em 38, uma tentativa de golpe integralista, né, que é um grupo de integralistas que apoiaram o golpe de 37, apoiaram Getúlio e todas as medidas anticomunistas de repressão. Eles depois tentam dar o golpe quando eles veem que não teriam espaço no governo ditatorial do Getúlio.
também são exilados, etc. Essa é a época que o Miguel Reale se exila, sai do Brasil. E sabe para onde que ele vai, Madeira? Se você tem que fugir, por exemplo, de uma ditadura, você vai para onde? Você vai para um lugar que você fica seguro, né? Que você se senta confortável, né? Ele, no caso, se sentia confortável na Itália de Mussolini. Mas esse é um outro detalhe que a gente fala depois. Ele passou uns maus bocados em defesa dele, mas ele se exilou na Itália de Mussolini depois de 1938. Bom, depois a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial, a deposição do Getúlio Vargas. Com a deposição do Getúlio Vargas, Madeira, a gente tem uma situação incrível, uma coisa que é muito pouco estudada dentro da história do direito, que é de 45 a 46, da deposição do Getúlio até a entrada em vigor da Constituição de 1946, o Brasil ficou meio que sem Constituição. Assim como já tinha acontecido entre 30 e 34. Havia um decreto que suspendia partes da Constituição para poder fazer reformas, convocava uma constituinte, etc. Aconteceu algo mais ou menos parecido. E é nesse ambiente que você não sabe exatamente qual que é a Constituição vigente, qual que é a norma maior vigente, que se criou uma figura jurídica curiosa, o ato institucional, cujo objetivo era exatamente regular momentos em que não há clareza constitucional, né? Era só para aquele período excepcional, naquele momentinho, antes da Constituinte terminar e acabar entrando em vigor a Constituição de 46. Bom, em 46 a gente tem o governo Dutra, é um governo de características liberais, ainda que governado por um militar. Ele é um governo que, vejam só, criminaliza o Partido Comunista do Brasil. Então, o Partido Comunista Brasileiro passou a maior parte da sua vida proibido. E, nesse caso específico, foi criminalizado em 49, durante a democracia. E aí foi proibida a existência desse partido, né? Sem mais delongas. Depois, em 50, nós vamos ter o início do governo de Getúlio Vargas, né, de 51 até a sua morte em 54. Durante esse contexto, a volta do Getúlio Vargas, se aprova a lei de impeachment no Brasil, que está em vigor até hoje, para derrubar o Getúlio Vargas. Foi uma lei feita pelos bacharéis da UDN, que era um movimento que surge em 43, no chamado Manifesto dos Mineiros, que envolvia um grupo de juristas que tinham uma tendência, uma verve ruiana, reivindicavam serem herdeiros do Rui Barbosa e daquela posição do jurista que luta contra a ditadura e luta em defesa do constitucionalismo e das liberdades civis, né? Que é o Bilac Pinto, Aliomar Baleiro, uma série de pessoas, talvez o mais importante deles, Afonso Arinos de Melo Franco, um grande constitucionalista, né? Todos eles estavam envolvidos ali, fizeram uma oposição virulenta ao Getúlio, escalando ao golpismo, inclusive, né? O que é uma outra coisa curiosa, como essa UDN surge como um partido antiditadura e antifascista e depois vai escalando para o golpismo, né? Literalmente, em 64, eles dão um golpe junto com os militares, né? Eles são a parte civil do golpe, né? Depois da morte do Getúlio, a gente vai ter outra confusão imensa, porque assume o Café Filho, vice-presidente do Getúlio. O Café Filho tem um problema de saúde, tem que se afastar. Durante esse afastamento, assume o presidente do Congresso, e aí se articula uma tentativa de dar um golpe para impedir a posse do presidente eleito, recém-eleito, que era Juscelino Kubitschek, herdeiro indireto do getulismo. Ele era do PSD, um partido que era o PMDB da época, vamos dizer, era o antigo PMDB, que agora nem isso mais dá para falar, né? Até essa referência a gente perdeu. Ele era o antigo Centrão, vamos falar, mas que estava de apoio. E tinha como vice um sujeito que vai dar muito barulho depois, que é o João Goulart, né? O João Goulart já vira vice pela primeira vez, ele é 2 vezes vice-presidente, a primeira vez aqui com o Juscelino Kubitschek. Nesse contexto também, essa tentativa de golpe para impedir a posse do Juscelino Kubitschek vai resultar no primeiro uso do impeachment no Brasil, concluído, contra o Carlos Luz, que era o presidente, né, momentâneo, né? Há um movimento, uma quartelada para garantir a posse constitucional do presidente, que é o chamado movimento militar constitucionalista, né? Que era liderado por esse importante general Henrique Teixeira Lott.
o JK assume o poder. Durante o seu governo, ele tem duas quarteladas durante o governo. Consegue resolver as duas quarteladas, né, se consegue segurar, e depois ele vai passar a faixa para o seu próximo presidente, Jânio Quadros, né? O Jânio, por sua vez, ele tenta dar um golpe de Estado. A sua renúncia é um golpe de Estado, à moda do que o De Gaulle fez em 1958 na França, né? Que é uma espécie de se eu sair, esse país explode, então vocês vão ter que me aclamar com poderes imperiais, né? Então, ele achou que ele tinha esse mesmo poder. O Jânio era um cara muito popular, hein? Ele era um cara muito popular, inclusive entre as classes baixas, porque ele atuava muito para garantir saúde pública, escola, projetos de alfabetização. Ele era muito falação, muito chamativo, né? O Jango, renunciando e tendo a sua renúncia aceita, ou seja, frustrando os planos dele, inicia-se uma outra tentativa de golpe no Brasil, que é o impedimento da posse do vice-presidente, João Goulart, que estava na China durante aqueles dias, né? Ele demora um tempão para voltar da China, não havia voo direto, nem telefone direto da China para o Brasil, né? Então ele tem que ir voltando devagarzinho para ir sentindo a febre. Aí a gente conhece a famosa campanha da legalidade, né, em que o seu genro, Leonel Brizola, cria e fundou rádios piratas no Brasil, convocando a população para sublevar contra o governo. Tentam bombardear o palácio do governo do Rio Grande do Sul, não conseguem porque são sabotados. O exército o terceiro exército brasileiro, que é o exército que fica estacionado no Rio Grande do Sul, apoia o Brizola e o Brizola ameaça marchar até o Rio para depor e fazer uma guerra civil, né? E aí as Forças Armadas recuam e aceitam a posse do João Goulart em um regime parlamentarista, que é uma solução organizada pelo ex-ministro da Justiça do Getúlio Vargas, Tancredo Neves, né? E também com o apoio de Hermes Lima, outro importante jurista, autor da Iniciação à Ciência do Direito, e do Santiago Dantas, né? E aí se inaugura o parlamentarismo brasileiro, né? Vai durar pouco tempo, dali vai se ter um referendo presidencialista. João Goulart vence esse referendo com 80% dos votos, e quando ele vê que ele vence com 80% dos votos, ele acha que é Deus, né? Ele acha que o povo inteiro estava a seu favor, e aí ele começa a escalar as chamadas reformas de base, que eram um tema que hoje é visto como radical, revolucionário, mas na época, em grande medida, era aceita à direita e à esquerda no Brasil, que era, sobretudo, o tema da reforma agrária, né? A reforma agrária era aceita pela direita brasileira. A UDN era a favor da reforma agrária. Só que onde eles brigavam? Na forma de pagamento da indenização por desapropriação. Né? Eles pediam em cash na hora, e você sabe, Madeira, você é juiz civil, você trabalha com questões de terra ou de propriedade, alguma coisa assim. Não existe política pública de reforma agrária que você pague em dinheiro na hora. Você desapropria e paga em títulos da dívida pública em 10 anos, corrigidos com juros. O Paraguai fez assim, né? O mundo inteiro fez assim. Mas aí Thiago, brigava. Nós temos mais 2 minutos, no máximo 3 minutos. Eu vou te interromper aqui. Cara, sim, eu acho que foi uma puta aula que você deu pra gente. E eu vou te interromper porque eu acho que merece ativar os comentários, porque, sim, eu imagino que quem esteja nos assistindo deve ter pirado na sua aula. Nós temos aqui 118 pessoas assistindo aqui nesse momento, e assim, é um recorde das minhas lives até agora. E, cara, assim, olha, está de parabéns. Eu queria agradecer. Então, ó, você está vendo aí, você está lendo os comentários, que eu acho que são merecidos, e por isso que eu te interrompi. Vamos ver se a gente consegue marcar a continuação disso para a semana que vem, alguma coisa nesse sentido. E eu acho assim, cara, vocês que gostaram do que o Thiago falou até agora, assistam, ouçam o Salvo o Melhor Juízo. É o
podcast de História do Direito. Eu acho sensacional. Tiago, a gente vai encerrar agora, então despede aí da galera. Acho que você tem 30 segundos. Brigadão, Madeira, é um prazer falar com você. Pena que o mundo tecnológico nos impede de ficar falando 3, 4 horas sem parar aqui, porque vocês verem que eu falo até pelos cotovelos. É uma imensa honra estar falando com você. E eu fico à disposição para a gente marcar uma segunda parte desse papo, quando você A gente quiser. fala pelo Zap, então, para marcar. Falamos do golpe para frente. Isso aí. Valeu, galera. Valeu, Tiago. Até mais, gente. Abraço, gente. Abraço.